Oi, gente. Hoje eu trago para vocês o Livro dos Espelhos, do autor romeno ou Chirovich. Acho que é assim que se fala, gente. Não tenho a mínima ideia de como se pronuncia esse nome romeno. Tá aqui, ó. Esse livro foi publicado em 2017. Olha o escritor aqui, ó. E nessa fase da minha vida, eu tava lendo muito thriller. Eu sou muito fascinada por thriller psicológico, né? Muito suspense, muita intriga, muito plot. Se vocês perceberem, eu adquiri até no sebo esse livro por R$25. Por quê? Antes da pandemia, eu trabalhava na rua, né? Uma empresa na rua. E todo dia eu ia trabalhar a pé, porque da minha casa pro meu trabalho eu levava em torno de 10 a 15 minutos andando. Então eu ia a pé e passava pelo sebo. Passava por pelo menos 2 sebos. Só que eu só entrava em um, que era na galeria. Todo dia, todo santo dia, eu entrava naquele sebo e comprava livro. Então eram livros de 10, 15, 20, R$25. E esse livro estava bombando na época, o Livro dos Espelhos. E eu consegui ele por R$25. Aqui a gente tem um thriller psicológico, né? Como eu falei, eu ainda não tinha conhecido as escritoras mulheres naquela época, não se tinha tantas mulheres no mercado escrevendo suspense. Então eu batia o olho em livros como esse, ó, lia sinopse, lia tudo e deixava reservado para comprar na volta do trabalho. Eu já comprava ali mesmo. E esse livro, naquele ano, foi um dos livros que mais se falou, que mais se vendeu, sabe? O livro como se fosse a empregada, que bombou, todo mundo deu, todo mundo comprou, foi um recorde de vendas. O Livro dos Espelhos foi um deles, porque aqui a gente tem uma história que gira em torno de muito mistério, em torno de muita manipulação, em torno de uma verdade absoluta. Isso porque a gente tem um personagem dentro desse livro que é justamente um agente literário que recebe o manuscrito inacabado do Livro dos Espelhos. Tá vendo aqui? Que foi escrito por um outro personagem chamado Richard Flynn. Então, aqui a gente tem um assassinato ocorrido ali na década de 80, que vai envolver justamente um professor de psicologia, tá? Mas não é qualquer professor, é um professor mega renomado de psicologia. Esse manuscrito, tá? Que tá inacabado, ele promete ali, ele faz um alvoroço na história, porque dentro dele está quem foi o verdadeiro culpado de um crime. Só que o livro está incompleto, o manuscrito está incompleto, o Livro dos Espelhos, tá? E aí sim, a partir daí a gente encontra vários narradores, a gente tem jornalista investigativo, a gente tem ex-policial, a gente tem personagens que vão
tentar reconstruir o que realmente aconteceu, tá? Tanto nesse manuscrito que traz essa história, a verdade à tona, né? Você vê pela capa todo o fragmento, e esse fragmento da capa são os fragmentos da verdade, ou seja, o espelho quebrado reflete a esses fragmentos da verdade e vice-versa. Então a gente tem muita manipulação psicológica, a gente tem uma narrativa extremamente poderosa, é uma obra que vai misturar ali romance policial, que vai misturar ali um suspense psicológico, onde vai trazer à tona reflexões, né, filosóficas, reflexões de como a gente lembra e como a gente conta a nossa própria história. Então, vale muito a pena. Ele tá cheio de elogios aqui atrás, ó. Vocês podem ver. É um livro que tá cheio de elogios, um livro que bombou, né? Como eu falei anteriormente, ele vendeu horrores e deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui. 320 páginas. Aqui diz que o autor fez a sua história, a sua estreia literária com uma coletânea de contos e o seu primeiro romance, O Massacre, que vendeu 100.000 exemplares. Então, só na Romênia, tá? Ele trabalhou num jornal de prestígio e depois numa emissora de TV. Tem se dedicado apenas à literatura desde 2013 e atualmente vive em Bruxelas com a esposa. Legal, né? Tá aí. O Livro dos Espelhos. Mais uma indicação para vocês se acabarem de ler. Já corre lá no Instagram, @moniquemm18, já me segue ou se inscreva no canal do YouTube do Livro Não Me Livro, para vocês acompanharem mais as indicações de livro, mais indicação de leitura, pra gente debater. Beijinhos!